Então vamos lá. Então seja muito bem-vindo à nossa terceira e última aula da jornada de conexão com a Diva. E hoje a gente vai falar da intenção verdadeira e como que você pode agir na sua vida a partir do que a gente vai falar. E hoje eu vou organizar todo esse raciocínio que eu tive para fazer essas três aulas, né? Então hoje eu trouxe aqui para a gente falar sobre o ciclo do sucesso, que tem muito a ver com essa questão que a gente vai falar do agir, né? Como que a gente vai para ação quando a gente quer algo na nossa vida. Então, o ciclo do sucesso, que é essa imagem que eu trouxe aqui, ele foi criado pelo Tony Robbins, que é um treinador de alta performance, ele é um coach muito famoso lá nos Estados Unidos. Tanto que aqui no Brasil, na Netflix, tem até um documentário, né, mostrando um pouco do trabalho dele. Então, ele tem vários cursos, ele tem vários livros e, e ele tem um trabalho bastante grande assim nessa área, né, de desenvolvimento humano. E ele trouxe esse ciclo do sucesso, que é muito interessante para a gente ver o como que está conectado tudo que a gente viu desde a aula um. Então, deixa eu só mudar aqui para conseguir ver direitinho. Então, o que que acontece? Vou dar um exemplo. Se você tem uma crença de que você não é bom o suficiente, você vai ter um potencial de acordo com essa crença. Então, como é uma crença que te limita, o seu potencial para agir, ele vai ser de acordo com essa crença, ele vai ser limitado. E aí o que que acontece? Você tendo esse potencial limitado e essa crença limitada, as suas ações para alcançar o que você quiser, elas vão ser limitadas também. Porque a sua crença é não sou boa o suficiente. Então, o seu potencial vai ser bem pouco e a sua ação vai ser relativa com essa crença. E aí, o que você vai colher de resultado? Porque a ação é você agir, é você ir lá e fazer algo para conquistar aquilo que você quer. E aí, como que vai ser os seus resultados quando você faz todo esse processo? Você vai ter resultados que vão afirmar para você que você não é boa o suficiente, que foi o exemplo da crença que eu dei. Mas isso vale para qualquer crença que você tenha, que seja que limita você, né? Que seja uma crença negativa. Então, os resultados vão ser insatisfatórios, porque se você acredita que você não é bom o suficiente, você fez todo esse percurso, aí vai chegar nos resultados, os resultados não vão ser bons o suficientes para você. E aí, o que que vai acontecer com você quando isso acontece? Você vai se sentir frustrado, você vai se sentir triste, você vai se sentir incapaz, você vai se sentir não merecedora. E aí, isso faz com que você fique naquela espiral para baixo, né? Fique, faça você permanecer naquelas crenças, daquelas frequências que a gente viu na aula de sexta-feira, né? Da escala de Hawkins, que é o medo, a raiva, todas aquelas frequências mais baixas, a culpa, fazem você permanecer, porque os resultados que você teve confirmaram a crença que você tinha. E aí faz você ficar. Quanto mais você tenta fazer isso, e aí você faz ações, e aí você vai tendo esses resultados insatisfatórios, você vai se sentindo mais para baixo, porque você se sente derrotado, você se sente uma porcaria. E aí fica só repetindo esse ciclo. Fica repetindo. E aí ele começa a te puxar para baixo, porque assim, a mesma coisa acontece para cima. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença de que eu tenho valor, o meu potencial vai ser um potencial uou, porque eu tô acreditando em mim. Aí as ações que eu vou ter vão ser ações de uma pessoa que tem valor, que ela acha que ela tem valor, que ela merece as coisas. Então as ações vão ser muito positivas. E aí os resultados vão ser como? Vão ser positivos. Por quê? Porque teve toda essa construção por trás. E aí essa espiral, ela vai para cima. Então você começa a subir a sua energia quando você muda a sua crença. Então, esse ciclo do sucesso mostra que a crença que você tem, ela determina o resultado que você vai ter no final. E aí, de onde que vem essas crenças, né? De que essas crenças que nos limitam, essas crenças que nos colocam para baixo?
essas crenças, elas vêm principalmente daquele primeiro setênio nosso, que é do 0 a 7 anos, que ali é a parte da nossa infância, onde a gente ouve muita coisa, a gente está recebendo da vida, e aí a gente está recebendo coisas positivas e não tão positivas assim, coisas que a gente às vezes não consegue lidar, sentimentos, coisas muito avassaladoras que para uma criança é difícil de lidar, e aquilo fica registrado pra gente. Mas aí o que que acontece? A gente, enquanto criança, a gente não tinha maturidade para lidar com aquilo, porque a gente era só uma criança. Só que o nosso cérebro, ele é como se fosse um computador, ele registra tudo o que a gente faz. Então, tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, tudo que a gente faz, o nosso cérebro, ele guarda isso. Ele registra essas sensações, essas memórias, essas lembranças. E aí fica essa memória lá. E aí o que que acaba acontecendo? Você acaba repetindo sem saber, nos setênios depois, essas primeiras memórias que estão lá. Essas crenças, né, de que você não era bom o suficiente, que você não tem valor, que você não merece, que ninguém gosta de você, que você é sozinho, ninguém te ajuda. E aí você fica repetindo e não sabe. E aí seus resultados ficam nessa bola de espiral negativa, confirmando as crenças que você tem. Só que quando criança, você não tinha essa maturidade para lidar com isso, só que hoje em dia você já tem. Então você precisa ressignificar essas crenças para que os seus resultados, o seu agir seja mais assertivo e as ações e os resultados que você vai ter, eles sejam de acordo com o que você quer. Então, é muito importante a gente ver como tudo está conectado, né? O que a gente falou. Porque essas crenças, elas vêm ali principalmente do nosso primeiro setênio. E elas vão se reproduzindo nos outros setênios. Aí, esses padrões ali de emoções, frequências negativas, fazem a gente permanecer nesse padrão de que se é uma crença positiva, eu elevo a minha energia. E se é uma crença negativa, a minha energia vai para baixo e eu fico denso, né? Eu fico pesado, porque aquilo é como se aquilo me segura, aquilo me reprime e me faz eu ficar para baixo. E aí minha energia ficando para baixo, aí eu sinto tristeza, eu sinto raiva, eu sinto medo, eu sinto culpa, me sinto desvalorizada, me sinto não merecedora, e aí eu fico repetindo esse ciclo. Então, essa é a primeira coisa que eu queria trazer aqui, né? O quanto esse ciclo do sucesso, ele pode ser, né, do sucesso, espiral para cima, como do insucesso também, que é essa espiral para baixo. E aí, o que que a gente precisa entender nisso, né? A questão de que tem muitas crenças que a gente não tem ideia, que elas vêm ali dos setênios, principalmente do primeiro setênio, que elas interferem na nossa vida e a gente não sabe o porquê. E elas estão ali e você não sabe o que tem de errado, mas as coisas não fluem e você não tem os resultados que você quer. Um exemplo que aconteceu comigo, né? Como eu contei, né? Fiz minha transição de carreira. Mas quando ali por volta de 2018, quando eu tava, acho que 2018, 2019, né? Quando eu tava nesse processo, que eu tava infeliz na carreira que eu tinha lá na área de comunicação, chegou um momento que eu não aguentava mais fazer aquilo, né? E aí eu ficava assim, eu não tinha nem mais energia para ir pro trabalho, assim, porque parece que aquilo não me satisfazia mais. Eu ia literalmente me arrastando assim pro trabalho. E, e aí, o que que aconteceu? Chegou um momento que eu falei assim, tem alguma coisa de errado, assim, porque eu não quero fazer isso, mas eu não sei o que que eu quero fazer. E aí eu fiquei assim, tá, mas o que que eu vou fazer? E a gente sempre acha que o problema é lá fora, né? A gente sempre acha que, eu vou arranjar uma solução lá fora para esse problema. Eu vou mostrar a linha de raciocínio que eu tive para ver se você consegue entender essa linha de raciocínio hoje na sua vida, de como a forma como a gente age. Então, nessa época, eu achava que, não tô feliz nessa carreira, eu vou ter outra carreira. Só que eu não fazia ideia de que carreira era essa, porque eu não sabia o que que eu gostava, o que que eu não gostava, o que que eu era boa, o que eu não era boa. Eu tinha muito pouca clareza disso, né? E aí, o que que eu fiz, né? Nessa época, eu comecei a pensar o que que eu ia fazer, porque a minha crença era de que tinha alguma coisa de errado comigo.
Então, se a minha crença era, tem alguma coisa de errado comigo, o seu potencial vai ser para mudar isso, né? Vai ser limitado, porque eu preciso mudar isso. E como que vai ser minha ação? Eu vou fazer algo para mudar essa situação, porque eu não aguento mais viver isso. E aí, como que foi a minha experiência? Eu falei assim, bom, eu acho que então eu vou, não sei, acho que o problema não é aqui na empresa, eu acho que eu tenho que mudar de área, não é comunicação, eu acho que é gestão de pessoas. Então, eu acho que eu vou fazer uma pós em gestão de pessoas, e aí eu vou mudar para RH. E nessa época eu trabalhava com comunicação interna, que é a comunicação para o funcionário. Então, você faz toda a parte de como a empresa ali, os clientes que eu tinha, iam se comunicar com os funcionários. E aí eu pensava assim, gestão de pessoas, comunicação interna também ali entra em gestão de pessoas, né? Eu falei, bom, vou para essa área, só que aí tá abrindo uma área nova, né? Porque eu sempre fui muito antenada assim nas novidades. E aí eu falei, tem uma área nova que eu tô vendo que estão falando muito, que é marca empregadora e experiência do colaborador dentro da empresa, que são áreas assim totalmente novas aqui no Brasil, né? Começaram nessa época mesmo que eu comecei a me interessar por esse tema, que foi 2018. E aí, o que que aconteceu? Nessa época, tinha muita gente falando disso. E eu falei, bom, eu acho que é uma área legal, assim, acho que combina comigo, combina com o que eu já tô fazendo. E aí eu vou fazer essa outra coisa e vou fazer uma pós em gestão de pessoas, porque aí eu aprender uma outra área, eu gosto de pessoas, eu gosto dessa coisa mais humanizada. Quem sabe não vou me dar bem lá, né? Ficava pensando isso. E aí, o que que eu fiz, né? Eu falei, bom, antes de fazer essa pós de gestão de pessoas, eu vou ver se é isso mesmo que eu quero, né? Então, tinha cursos na faculdade Casper Libero, que eram cursos livres, tanto de marca empregadora, quanto de experiência do colaborador. O que que é a marca empregadora, né? Só para contextualizar, né? Para vocês entenderem. A marca empregadora é assim, a empresa, ela precisa mostrar que ela é um bom lugar para se trabalhar. Qualquer empresa. Vamos pegar a Nestlé. A Nestlé ela precisa mostrar para as pessoas que lá é um bom ambiente de trabalho, que lá é um local bom para trabalhar, que tem vários benefícios, que tem ali políticas de diversidade, políticas de remuneração adequada com o mercado. Então, ela vai fazer ações para atrair esses candidatos que ela quer, que são os melhores talentos do mercado, para para fazer com que eles queiram trabalhar lá na Nestlé. E aí, a marca empregadora são várias estratégias que você tem de comunicação, de marketing, para atrair essas pessoas na internet. Então, você vai ter uma página de carreiras na Nestlé, você vai ter um LinkedIn, você vai ter, sei lá, vários canais para mostrar como é trabalhar na Nestlé para que as pessoas queiram vir trabalhar na Nestlé, por exemplo. E aí eu fui fazer um curso disso, era um curso de 3 dias, e eu falei assim, eu vou ver como que é. E aí, no final, eu acabei fazendo 3 cursos, porque eu fiz esse daí, que era de marca empregadora, um que era de experiência do colaborador, que tem a ver quando a pessoa está dentro da empresa, o que que a empresa pode fazer para manter o funcionário lá, para o funcionário se sentir bem. Tinha esse, e tinha um outro que eu fiz também, que era de liderança em comunicação interna. E aí eu decidi que eu ia fazer esses cursos. E aí eu fui lá e fiz esses 3 cursos. E aí eu fiz, e aí, tipo assim, continuei igual. Quais os resultados que eu tive? Eu continuei com aquela mesma infelicidade, continuei me sentindo. Assim, eu fiz os cursos, eu achei legal, mas eu falei assim, tá, mas não é isso também que eu quero fazer. E aí, é aí que entra o que eu quero falar. Porque, assim, os resultados confirmaram a crença que eu tinha. Porque a minha crença era, não, tem alguma coisa de errado comigo. E aí eu fiz os cursos. E o resultado que eu tive foi, realmente tem alguma coisa de errado comigo, porque eu fiz os cursos e não gostei. E não sei o que que é que tá faltando. Eu não sei se é uma coisa em mim, eu não sei se eu tenho que mudar de empresa, se eu tenho que mudar de cargo, se eu tenho que mudar de área, se eu tenho que mudar de função, eu não sabia de nada. Então, outro ponto nisso que a gente precisa entender é a questão do que é um desejo e o que é uma intenção verdadeira. Isso que eu dei, por exemplo, era um desejo que eu tinha de mudar de área.
E aí eu fui fazer cursos, porque eu achava que o curso ele podia me ajudar a saber se eu ia mudar para aquela área. Porque teve um outro ponto também, que foi, eu pensava assim, né? Eu também, desde essa época, eu pensava na coisa de empreender. E aí eu cheguei a pensar de ter uma empresa também de recursos humanos voltada para oferecer esses serviços para as empresas, de marca empregadora, de experiência do colaborador. Então, eu quero explicar qual que é a diferença da intenção verdadeira para o desejo, porque isso influencia nesses resultados, nessa ação que a gente vai ter também e na crença que a gente tem sobre a gente mesmo. Então, assim, o desejo é isso, né? O desejo, ele cada vez você quer mais daquilo. Então, eu tive que ir lá fazer 3 cursos para descobrir que não era aquilo que eu queria. E aí, o desejo, ele é uma coisa fugaz, é uma coisa passageira. Você quer, e aí acabou, e eu ainda fiquei nessa, tipo assim, o que que eu vou fazer agora? Eu faço a pós? Eu vou para outra área? Eu fiquei ainda com esse desejo. Só que eu não sabia qual que era a intenção verdadeira que eu tinha. Qual que era a minha intenção verdadeira? Era sair de lá? Era sair do meu emprego? Não tinha uma intenção verdadeira. Porque o que que acontece? É assim, ó. O desejo, ele é passageiro. E ele é como se fosse, como eu expliquei na aula passada, ele te escraviza. Por quê? Porque sempre você quer mais daquilo. E nada tá suficiente. Então, o desejo, ele possui você. Então, é como se o desejo mandasse você. O desejo fala assim pra você: ai, hoje tá um dia tão chato, acho que eu vou ali tomar uma. Aí você vai. Aí chegando lá, ele não se contenta em tomar só uma. O desejo, ele quer tomar 20. E aí você fica nessa, tipo, eu quero mais uma, mais uma, mais uma. Exemplo, nossa, tá um dia tão frio, acho que eu vou comer um pedaço de bolo. Aí quando você come um pedaço de bolo, o desejo fala assim, não, mas olha como o tempo, vamos comer mais um. E aí sempre quer mais daquilo, mais daquilo. E você fica nessa. Então ele acaba te escravizando, esse desejo, né? E aí, o que que acontece? A intenção verdadeira, ela toma você. Você não entende o porquê, mas você sabe que você tem que fazer aquilo. E a intenção verdadeira, eu defino ela como se ela fosse um chamado. Ela é um chamado que você não sabe por que você quer aquilo, mas você sente que é aquilo, é pra você e você quer aquilo. E ela toma você, porque assim, é como se você não tivesse escolha. Porque assim, se alguém perguntar pra você, mas por que que você quer isso? Você não vai saber responder, porque você sabe que você quer e aquilo vai te fazer bem. E aquilo preenche você, ao contrário do desejo, porque o desejo é como se você vibrasse na falta. Então nunca tá bom pra você, você nunca tá satisfeito com aquilo, você sempre vai querer mais e mais e mais. Parece um poço sem fundo. E aí o que que acontece? Você precisa ter uma intenção verdadeira e uma intenção forte. Porque se você não tiver uma intenção verdadeira na sua vida, ou no seu presente, por exemplo, você não consegue agir, você não tem força para agir. É como se você acaba não fazendo aquilo que você precisa fazer. Porque o desejo foi que nem isso que aconteceu comigo. O desejo, ele vem e vai. E aí você fica perdido nesse desejo, porque cada hora você quer uma coisa diferente. A intenção verdadeira, não, ela te dá um direcionamento. É como se fosse assim. Ela, você pode ter uma intenção verdadeira agora, na sua vida, nesse presente, nesse agora. E pode ser que no futuro você mude, a sua intenção verdadeira seja outra. Então, sem essa intenção verdadeira, você fica preso nesse desejo, você fica preso em coisas que são passageiras e que não vão fazer o menor sentido para você. Que nem a gente sempre aprende, que nem eu fiz esses cursos, aprendi, eu não usei o que eu aprendi ali, né, de tipo de aplicar isso nas empresas que eu trabalhei, mas eu aprendi muito daquilo, daquela visão, daquela, o que que é uma cultura de uma empresa. Então, isso para sempre vai ficar marcado em mim. Eu conheci pessoas lá, fiz amizades.
Então, são essas coisas que faz a gente se mover e que todos os aprendizados, eles servem para algo. Então, isso também me serviu para me mostrar o que que é um desejo e o que que é uma intenção. Depois eu fui descobrir, né? Só depois que eu fui descobrir o que que era uma intenção verdadeira para mim. Então, isso a gente precisa entender, né? Essa foi a linha de raciocínio que eu tive. Mas a gente precisa ter muito claro disso, assim. Quando eu for agir na minha vida, que crença é essa que eu tenho? E se isso que eu quero é um desejo ou se é uma intenção verdadeira. Porque o nosso agir e os nossos resultados, eles vão ser totalmente diferentes se você vai ter uma intenção verdadeira ou um desejo. Porque a intenção verdadeira, ela também a gente pode falar que ela é como se fosse um desejo com uma forte paixão. Você tem uma paixão por aquilo. Não é uma coisa assim, ah, eu gosto desse sorvete. Não, é uma coisa que é algo que te preenche. Então, a vida sem uma intenção verdadeira é como se fosse uma vida sem sentido, porque a gente não sabe para onde a gente está indo, porque o desejo, ele faz a gente ir para todo lugar. Ah, eu quero esse carro, agora eu quero 20 carros, agora eu quero essa casa aqui no interior, agora eu quero essa na praia, agora eu vou comprar esse terreno, agora. Aí você fica nessa. Mas qual que é a intenção que tem por trás? Qual que é o objetivo disso daí, da sua vida com relação a isso? Entende? Então, é bem complexo isso, né? Mas é importante a gente dizer que a gente precisa ter essa intenção verdadeira para a gente ter um caminho para saber assim, ó, minha intenção verdadeira é, sei lá, morar no interior. Então, se essa é a minha intenção verdadeira, tudo que eu for fazer de ação vai estar relacionado a isso daí. Vou morar no interior, vai ter a ver com isso. Agora, se eu não tenho uma intenção verdadeira, cada hora eu vou estar morando num bairro diferente, cada hora eu vou estar fazendo coisas que não vão estar me levando para aquilo. E aí, se eu não sei para onde eu tô indo, qualquer caminho serve. Aí fica uma vida sem sentido e sem significado. E aí não vai ter a ver, muitas vezes, com o que você quer para você. Então, é importante a gente ver isso, né? Analisar, sempre se perguntar, é um desejo ou é uma intenção, isso que eu quero? E aí, o que que acontece? A gente cresce com os passos que a gente dá. A gente cresce com essa intenção verdadeira forte, com esse agir. Muitas vezes a gente vai ser movido pelo desejo, mas esse desejo a gente tem que ser levado por essa intenção verdadeira, porque é essa que tem um propósito maior de nos conectar com a nossa essência, de conectar com o nosso, com a nossa singularidade, com a nossa melhor parte. Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer, né? Esse é o poder da intenção verdadeira. O poder de saber que ela te move, né? Ela te move para você se conectar com você. E aí, uma outra coisa também pra gente falar é que assim, eu até mapeei, né, essas crenças, porque para vocês verem como é complicado, né, essa parte, porque essas crenças, muitas vezes elas não são conscientes. Muitas vezes as outras pessoas percebem e a gente não. Por isso que às vezes a gente precisa de um olhar de fora, porque às vezes a gente não consegue perceber que a gente se sente muitas vezes desvalorizado, ou a gente tem uma crença de que não tá bom o suficiente que eu faço, então eu sempre preciso fazer mais. E aí a gente não consegue ver que isso tá fazendo a gente agir na autossabotagem, que isso tá mexendo com a gente, fazendo a gente, às vezes, passar do horário para entregar mais coisas. Porque aí, se eu acho que eu não sou boa o suficiente, eu vou tentar compensar aquilo. Eu vou ter que fazer ações para mudar aquela situação. E aí eu mapeei, né, várias crenças que a gente tem, e essas crenças elas vão vindo ali desde a infância, e que elas interferem em toda essa cadeia aí do nosso ciclo de sucesso na vida, que são, ó, não consigo, não sou capaz, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, não mereço, não tenho valor, não sou boa o suficiente,
ainda não estou pronta, não pertenço a nenhum lugar, eu sou um fracasso, sou uma impostora ou sou incompetente, me sinto inadequada, não podem me amar por quem eu sou, posso ser rejeitada, estou sozinha ou não posso contar com ninguém, não confio em ninguém, tenho dificuldade em mostrar a minha vulnerabilidade, me sinto frágil, preciso de mais um curso, não estou totalmente pronta, preciso dar conta de tudo, não posso descansar, ninguém vai gostar ou querer o que eu tenho para oferecer, preciso agradar todo mundo, não sou como as pessoas queriam que eu fosse ou nunca conseguirei agradar, tem algo de errado comigo, não deveria estar aqui, eu atrapalho a vida das pessoas, não acredito no amor, sentir é muito dolorido, os relacionamentos são difíceis, não sou bem-vinda ou bem-vindo, nunca serei boa o suficiente como mulher ou como homem, eu decepciono as pessoas, eu não sou importante, posso ser abandonada, não sou vista de verdade, o que eu faço é mais importante do que eu sou, não tenho direito de viver a vida neste momento, posso fracassar ou desapontar, não faço as coisas certas, preciso me proteger. Nos momentos mais importantes me sinto sozinha, é difícil fazer as coisas, preciso me manter distante, posso não ter o que eu quero e é difícil ter controle sobre o meu corpo. Então, essas crenças, né? Assim, as pessoas, principalmente aqui no Brasil, têm. Porque, assim, a gente faz parte de um sistema. E aí, a gente tem o nosso sistema, que seria nosso sistema pessoal e familiar, que também já tem muitas dessas crenças, né? A gente tem as crenças que a gente recebe da parte dos homens da nossa família e da parte das mulheres da nossa família. Então, a gente tem já essas crenças, a gente tem as nossas próprias crenças que estão ali inconscientes. E a gente também sente as crenças do coletivo. Então, pode ser que a gente pode falar, conversar com várias pessoas e as pessoas vão falar, essa crença aqui eu me identifico, essa eu me identifico. Para todo mundo, as pessoas sentem a mesma coisa, elas têm o mesmo tipo de crença, porque é do ser humano, ele tem essas crenças limitantes e isso traz dor. E muitas vezes a gente não vê que a pessoa que está do nosso lado, ela tem aquela mesma dor que a gente. Ela pode não falar, Entra. mas ela tem essa questão, essa dor também como a gente. Então, é importante a gente saber que crenças são essas. O que que tem aí que faz com que muitas vezes a nossa vida não ande, porque a gente está preso nessa crença, aí depois nesse potencial limitado, depois nessas ações fracas que vão dar esses resultados insatisfatórios do que a gente quer. E seja lá que tipo de resultado a gente quer, porque, por exemplo, esse sistema do Tony Robbins, ele serve para qualquer coisa que você vai querer na sua vida, seja para comprar um caso, para comprar uma casa, para comprar um carro, seja para ter um relacionamento, seja para ter um filho, seja para qualquer coisa que você queira. Ele serve para isso. Ele serve para te mostrar esse lugar, né? Essa questão de o que você precisa. Então, por exemplo, se no meu resultado final eu quero ter mais dinheiro na minha conta bancária, ou se no meu resultado final eu quero ter novas oportunidades no meu trabalho, ser promovida, ou até mesmo receber uma nova proposta de emprego, de trabalho, e etc. Ali é o resultado final. Só que tem a construção que vem antes, que aí é o que a gente está falando. Essa construção antes vem da crença que você tem para agir, antes de agir. Senão fica toda essa confusão. E aí, a questão de você ganhar o dinheiro, de você ter o relacionamento, de você comprar uma casa, comprar o carro, sei lá, o que for o que você deseja na sua vida, o que você sonha, o que você quer conquistar, ali é só o resultado final. É o resultado 4, mas toda a cadeia ela precisa ser feita. E essa cadeia ela começa na sua mente, porque tudo começa na mente. É a primeira lei de Hermes, né? O universo é mental e tudo começa na mente. Qualquer coisa vem da mente. Então, o primeiro passo antes de conquistar é a crença que vai determinar como vai ser o seu potencial
como vai ser a sua ação e que resultados você vai ter. E isso tanto positivamente como negativamente. E aí, a crença sendo boa, ser igual a gente falou na aula da semana passada, ser algo que te eleva, que te dá aceitação, que faz você ter razão, que faz você ir para o seu melhor lugar, o seu potencial vai ser de poder interior, as suas ações serão adequadas a isso e os seus resultados são com base nisso também. Os seus resultados, eles vão ser paz, amor, alegria e vai ter aquilo que você quer, né? De alcançar aquilo que você buscou, porque aquele passo ali foi concluído com sucesso, né? Desde a crença até chegar ali nos resultados. Então, esse foi todo a linha de raciocínio que eu tive para criar isso. E o que que acontece? Tudo que a gente falou está conectado nesses pontos aqui, né? Da crença, do potencial, da ação e dos resultados, né? Tudo que a gente falou nesses 3 dias. E hoje eu quero apresentar para você o que eu pensei, né? Nesse meu processo de autoconhecimento ali, desde 2019, eu fiquei pensando no último ano muitas coisas sobre esse meu processo, né? Porque eu vejo muitos relatos das pessoas na internet, em grupos que eu participo, de relatos de pessoas que me conhecem e vêm conversar comigo, que assim, muitas vezes a gente precisa de um suporte, a gente precisa de um apoio e a gente não consegue porque a gente não tem ou não conhece alguém que já passou por aquilo ou que já viveu aquilo. E comigo foi assim também, porque quando eu comecei no meu processo de autoconhecimento, eu não tive o apoio de ninguém, eu nem sabia o que eu fazia, eu fui indo assim pelo instinto mesmo, pela intuição de ir pesquisando no Google até chegar nos lugares que eu precisei chegar. Mas foi um processo assim muito solitário, muito sozinho e muito desafiador, porque o primeiro passo é sempre mais difícil. E para você, quando você não tem o apoio de ninguém, das pessoas que são importantes para você, eu sei que isso dói, principalmente para as mulheres. Isso dói muito, porque é como se você se sente sozinha, você se sente assim, ah, o que que eu faço? Eu tenho que decidir e eu não sei. Eu não sei o que fazer, porque eu não conheço ninguém que tenha passado por isso, eu não conheço ninguém que esteja passando por isso, e eu não conheço ninguém que começou um processo de autoconhecimento, por exemplo. E aí eu comecei a pensar, durante todos esses anos, assim, o que que eu fiz nessa minha jornada para fazer esses passos, né, para chegar nesse processo de autoconhecimento que eu tenho hoje, né, dessa consciência que eu tenho de mim, sobre a minha vida, sobre essas coisas. E muitas coisas que eu falei aqui, né, nessas 3 aulas, elas ajudaram nisso, né? Me ajudaram a construir essa linha de raciocínio, de entender mais a minha vida e também de entender isso que eu trouxe aqui. Então, vou até mostrar aqui, vou passar o meu próximo slide. Por quê? Eu criei um programa, que é um programa que chama Asas. E eu criei justamente por causa disso, de ver muitos relatos de pessoas que elas têm muita dificuldade em entender as crenças que elas têm, de entender o momento de vida que elas estão, de entender como que elas fazem para esse mergulho interno, para elas alcançarem o que elas querem. Elas estão ali com a vida parada e elas não entendem o porquê. E eu vejo muito outro processo também que acontece, que é o seguinte: muitas pessoas elas estão no processo ali de autoconhecimento, e tem pessoas também que me relatam, né? Que falam assim: ah, o meu terapeuta falou comigo, só que eu não entendi o que ele quis dizer com aquela pergunta, ou eu não entendi o que isso tem a ver com a minha história, o porquê que a gente está falando de um tema e não de outro. E aí eu vejo muitas pessoas falando disso, de que elas não sabem o porquê isso acontece. E aí o que que acontece? Na terapia, você precisa saber, assim, a pessoa que vai passar por terapia, eu falo assim por esse viés, né? Porque eu já passei por terapia, passo por terapia, já trabalhei com terapia,
já apliquei terapia e também sou terapeuta da minha própria vida. Então, nesse processo, foi um processo que eu sempre mergulhei profundamente em mim. Então, eu entendo esses três lados, assim, né, que a gente precisa ter. E aí, o que que eu vejo? Eu vejo que quando você faz uma terapia, você precisa entender ali que padrão que está sendo trabalhado. A gente precisa entender o porquê que as coisas estão se desenrolando daquele jeito. E não é um processo que o terapeuta vai falar pra gente, é um processo que a gente percebe. E as pessoas não estão percebendo isso. Então as pessoas falam assim: ah, eu tô 4 anos fazendo terapia e eu não tô vendo resultado. Parece que a gente só tá conversando lá. Só que não é só uma conversa de tipo assim, como foi seu dia? Não é uma conversa só de tipo, como foi o seu dia, né? Tem um processo ali por trás. Só que a pessoa muitas vezes ela não entende. E aí, se você não entende o padrão que te levou ali, vamos dar um exemplo. Às vezes a pessoa ela foi fazer um processo de terapia porque ela se sentia muito fechada, ela não conseguia se abrir nos relacionamentos. E esse é um caso real. O caso que eu peguei. A pessoa ela não conseguia se abrir. E aí, por ela não, ela tinha um processo assim de muita rigidez, assim, de não conseguir perceber o porquê que ela estava sozinha. E ela não conseguia perceber esse padrão. Se você não consegue perceber esse padrão de tipo assim, eu fui buscar terapia, porque o meu padrão eu estou rígida e eu não consigo me abrir, eu estou fechada para o amor, o terapeuta vai ficar lá te perguntando 50 coisas diferentes para chegar no ponto e você não vai entender sobre aquilo. E é aí que tá o ponto, porque aí se você não entende esse padrão, que você tá fechado nos relacionamentos, você vai fazer o processo, você vai falar assim, já tá bom, vou finalizar, e fica só naquilo. E aí você volta para aquele padrão que você tava, porque se você não entende, se você não viu o padrão, você permanece lá. E aí acabou a terapia e é como se aquilo pode voltar, porque você não percebeu aquilo durante a sessão. E eu vejo muitos relatos disso, de pessoas que fazem terapia vir me falar, de relatos na internet de pessoas falando isso. E eu quis dar a minha contribuição, porque nesse processo eu já fiz vários cursos, já fiz várias terapias, eu já fiz várias técnicas, né, de autoconhecimento diferentes que eu já apliquei nas pessoas, ou que eu já apliquei em mim. E eu entendi essa linha de raciocínio por trás. E eu comecei a me questionar: o que que eu fiz para chegar nessa consciência que eu tenho, né, porque tem um passo a passo. E aí eu criei esse programa, que é um programa de amadurecimento. É um programa de conexão com você. Porque as pessoas têm muita dificuldade disso, de ir para esse mundo interno, para fazer essas mudanças. Por isso que eu coloquei. Ele não é um processo de terapia, não é um processo de aconselhamento, porque eu acho que isso vai contra o que eu acredito como trabalho. Porque se eu quero ajudar a pessoa a ter. Então, o que que acontece? Vai contra, para mim, essa coisa de aconselhar as pessoas, porque ninguém pode dizer o que é bom para você, né? E aí meu trabalho se chama lucidez na alma, meu trabalho para te fazer pensar, para te dar essa clareza para você tomar a melhor decisão para você. Não é uma coisa de te aconselhar de nada, é um programa para te fazer você perceber as coisas que muitas vezes na terapia a gente não consegue perceber de forma consciente. E também não consegue lidar, porque às vezes a gente precisa também saber como sair daquele padrão. Tem um processo ali de ensinar, né, que eu vejo, né? De você aprender a lidar com você, de lidar com a sua crença, de você ter exercícios para saber como lidar com isso. Então, por isso que eu coloquei, não é um processo de terapia, não é um programa de mentoria, não é um programa de aconselhamento, é um programa para amadurecer, para se conectar. E aí, o que que acontece? Eu coloquei, né? Porque para quem que é o programa e para quem não é. Então, o programa, ele é para quem quer mergulhar em si,
para quem quer alcançar um novo nível de consciência, de conexão consigo mesma e liberdade interior, para quem quer destravar a vida e a carreira, para quem quer sair da zona de conforto, não aguenta mais a mesmice, não aguenta mais a vida ficar parada, ficar do jeito que tá. Para quem quer fazer o que precisa ser feito e está disposto a pagar o preço que isso custa. E esse preço que eu coloco aqui não é um preço somente financeiro, porque toda escolha faz a gente abrir mão de algo. Então, por exemplo, se eu não for comer doce, isso tem um preço para mim, porque até então eu comia, então ele tinha um benefício ali secundário que ele fazia para mim. Então, tem um preço que eu preciso pagar de esforço, de às vezes de tomar uma iniciativa diferente, de tomar uma atitude diferente, de me dedicar tempo para fazer aquilo. É um preço, tem um preço ali por trás, não só de preço financeiro, mas de tempo, de energia, de esforço, que aí você precisa despender para alcançar um resultado diferente, porque se você tem atitudes iguais, os resultados vão ser iguais. Então, as atitudes diferentes, elas te levam a resultados diferentes a partir da crença que você tem. E aí, para quem também é esse programa? Para quem se sente desvalorizada, insegura, ansiosa, inquieta, perfeccionista, imatura, que tem baixa autoestima, que se sente infeliz, frustrada, perdida, tímida, para quem se sente, às vezes, se auto-julgadora, né, que se autocritica muito, se auto-julga, que se sente desanimada, que procrastina, que se sente codependente nos relacionamentos ou dependente emocional e que se sente escassa. E essa escassez, ela não é só financeira. A escassez, ela começa dentro da gente, uma escassez emocional também. É uma escassez interna. Então, para quem se sente assim também, né, seco por dentro. E para quem não é para quem não quer mudar os pensamentos, os comportamentos e atitudes, para quem quer continuar na zona de conforto, para quem não quer se responsabilizar pela sua própria vida, para quem não quer olhar para a própria vida e para o seu mundo interno e externo, para quem quer soluções mágicas ou para quem quer resultados rápidos. Porque eu coloquei isso porque na internet tem muito disso, de resultados rápidos, resultados fáceis, soluções mágicas e rápidas, e não é assim que funciona. Porque como a gente viu lá no Setênios, de 7 em 7 anos a gente vai construindo nossa vida. E aí a gente vai agindo e vai tendo os resultados. Você não pode prometer algo para a pessoa que você não sabe se você vai cumprir aquilo ou não. Então tem muito isso, assim, de você. Eu prezo muito por isso, né? Sempre o respeito e a integridade, né? É um dos valores aqui da empresa, da lucidez na alma. Então, eu coloco para tirar a expectativa da pessoa, porque se a pessoa ela quer ter um resultado rápido, não é assim como funciona. Tem toda uma programação ali, porque a pessoa já tem uma programação ali que já veio com ela, né? Dos setênios ali. Essa programação mental, né? De crenças que limitam uma vida inteira. Imagina quanto tempo a gente bate na mesma tecla, de tipo, de não se sentir boa o suficiente, boa o suficiente. A vida inteira, tipo, 20 anos seguidos, pensando, sentindo isso todo dia. Aquele padrão tá muito forte. Aí você vai limpando isso aos poucos, né? Essas camadas. E aí você vai limpando e vai tendo os resultados, limpando e tendo os resultados. É assim. E é comigo assim. Então, eu consigo ajudar com esse programa Asas, porque é o programa que eu vivi, é o que eu passei e é o que eu faço na minha vida. Então, é a minha verdade. É a forma como eu posso ajudar, né? De acordo com o que eu vivi. Então, esse programa, ele é para isso. E quais são os benefícios? Autoconhecimento, autoestima e a liberdade de ser você. E aí, o que que acontece? Falando de novo da questão do respeito e da integridade. Por que eu coloquei que é mensal? Porque o que que acontece? Cada pessoa, ela tem um ritmo, cada pessoa, ela é única e ela tem o seu mundo interno e ela é um universo que eu preciso descobrir, que eu preciso investigar.
junto com ela, a história de vida dela, a vida dela, como que está, né? O presente, passado e futuro. Então, tem pessoas que vão querer ir profundo, e tem pessoas que não conseguem ainda, elas vão mais raso. Então, a gente tem que ter um respeito pela jornada de cada um. Porque, assim, eu não vou obrigar nada, porque não é do meu feitio, né, fazer isso. Então, a gente vai até onde a pessoa consegue. Então, se a pessoa consegue um mês, ela vai um mês. Mas a proposta do programa Asas é que a pessoa esteja 6 meses ali, para ela ter essa transformação completa, né? Então, é um programa que ele tem a duração de 6 meses. Só que é como se ele fosse uma assinatura mensal. Você escolhe se você vai querer continuar ou não. E aí a gente vai até onde a pessoa consegue. Então, se a pessoa consegue mais fundo, a gente vai mais fundo. Se a pessoa não consegue, ela só consegue até ali, eu respeito e eu tenho integridade de tipo assim, de entender o porquê que ela tá indo até ali e pronto. Aqui não é um programa, a gente não trabalha assim dessa forma, né? De forçar a pessoa, de tipo, de querer, de mandar que a pessoa tem que fazer. Não tem que nada. A pessoa, ela tem que ir até onde ela consegue, até onde ela se permite. E eu vou sempre com muito respeito, com muita delicadeza, com muita dedicação na história de cada um, até onde a pessoa me permitir. Então, eu tenho respeito e a integridade de ir até onde a pessoa pode ir. Então, por isso que eu coloquei. Então, esse programa, ele tem um valor de R$ 720. E ele é mensal. E aí a pessoa ela vai falar para mim, olha, Jenny, eu quero continuar. Então, bora, vamos continuar. Se ela falar que não quer continuar, beleza? A gente vai até onde que ela consegue. Se ela conseguir depois voltar, ela volta mais lá na frente. Mas a gente não vai obrigar ninguém a permanecer ou que tem que ser assim. Não, porque não tem que nada. Não tem certo e nem errado. Eu sempre falo isso. Não tem certo e nem errado. Tem o que é bom e certo para você e para aquele momento e até onde você está disposto a ir. Então é isso que eu prezo bastante. E aí o que que acontece? Eu tô dando um bônus hoje, que é o seguinte: para as pessoas que fecharem hoje esse programa comigo, vai ter depois uma sessão de mentoria de 1 hora comigo no final desses 6 meses. Mas é só para quem fechar hoje até meia-noite. Por quê? Quando acaba o programa, às vezes a gente fala assim, tá, mas e agora? Às vezes dá uma certa insegurança. E aí, você tendo uma pessoa que já percorreu aquele caminho, ela pode te orientar. Então, essa é a proposta, de que quando você acaba ali o seu processo, eu possa oferecer para você essa sessão de mentoria para te direcionar, para falar assim, olha, comigo foi assim, pode fazer tal coisa, te dar esse direcionamento, de acordo com o que eu já vivi. E isso é muito importante, porque às vezes no processo de autoconhecimento, a gente se sente extremamente sozinho, extremamente que a gente não pode contar com as outras pessoas, porque as outras pessoas não querem saber dessas coisas. Não é todo mundo, né, que se interessa por autoconhecimento. E às vezes você só precisa ter alguém que te escute, te entenda e que saiba aquilo que você está passando, porque ela já passou. Então, às vezes, você ter esse conforto, você ter essa pessoa para conversar, é muito bom. E eu senti falta disso durante o meu processo, porque eu sempre tive um processo muito solitário. E aí, no começo, foi um pouco solitário. E aí, eu fui fazendo terapia, eu fui aplicando técnicas, e aí eu fui conhecendo outras pessoas. Mas ele tem uma parte que é muito solitário, que aí você tem que lidar com isso. Então, só para contextualizar. E aí, o que que acontece? Explicando, né, como que funciona. A forma de pagamento. Por Pix ou transferência bancária via TED. E onde que vai ser o programa Asas? Ele é feito via videoconferência, ou pelo Zoom, ou pelo Google Meet. E aí são videochamadas de 1 hora, de 1 hora não, uma vez por semana. E aí o que acontece? Esse programa, ele é dividido em 2 fases. E são 2 fases bem diferentes. E tem todo um sentido por trás, que quem fechar comigo vai saber o porquê. A primeira fase desse programa, ele dura 3 meses. E são sessões de 1 hora, uma vez por semana, durante 50 minutos. Depois dessa fase, a gente vai ter a segunda fase, que também dura 3 meses, só que é uma fase que vai durar
uma sessão por semana, de uma vez por semana, na verdade, de 1 hora a 1 hora e meia. Porque ali tem ferramentas que vão ser aplicadas, e ali tem ferramentas que às vezes são mais longas, outras mais ali rápidas, então demanda esse tempo diferente. Mas para contextualizar, é mais ou menos isso. E no final tem a duração de 6 meses. E é isso. E aí, para esclarecer, né? Quem se encaixaria nesse programa? Além disso, voltando a falar ali da teoria dos setênios, esse é um programa que eu pensei muito nas pessoas com mais de 40 anos, porque eu vejo que elas têm essa dificuldade de se conectar consigo, de encontrar esse contato com esse mundo interior, com a sua história, né? E alcançar, né, essa sabedoria, saber se a missão que tá indo é a certa mesmo ou não. E aí o que acontece? Ali a fase que passa ali dos 42 anos, quando eu mostrei nos setênios, é a fase que a pessoa ela tá encontrando com a sua essência, com a sua individualidade, se separando, né, do que ela trouxe de herança familiar dos pais. É uma fase onde ela tá buscando essa sabedoria, ela tá se autodesenvolvendo. Ali que começa, né, um processo para a pessoa se conectar com o mundo interno dela, para ela voltar para dentro de si. Então, eu fiz esse programa especialmente para se conectar com essas pessoas que têm essas dificuldades, que estão passando por essas dificuldades. E aí, é isso, assim, para as pessoas que querem se desenvolver, que se já se enxergaram nesse caminho ali e querem esse contato mais profundo consigo mesma, com a sua essência, para ter esses resultados mais alinhados, né, com o que a pessoa deseja. E aí, vai ter lá, assim, a pessoa vai poder descobrir, né, a intenção verdadeira dela, ela vai poder sair dessas frequências mais baixas e acessar umas frequências um pouco mais altas, que nem a gente viu ali, né, de aceitação, de saber como lidar ali com muitos aspectos da vida também. Então, é um processo onde você vai estar conectado mais profundamente com você. E aí, por isso que eu trouxe essa linha de raciocínio, porque todas essas teorias que eu trouxe aqui, elas embasam esse programa Asas. Então, para a pessoa entender, né, essa linha de raciocínio, né, para onde a gente está indo, o que a gente vai fazer, tem tudo a ver com o que eu falei aqui. E na segunda fase, a pessoa realmente ela entra em ação. Ela vai para esse processo de se colocar em ação de acordo com o que ela quer. E aí vai ter muitas coisas ali que ela vai fazendo, né, de atividades, etc. E é isso, assim, é um programa que eu fiz com muito carinho, de acordo com o que eu vivi, porque eu sei que tem um caminho que eu percorri. Por mais que eu tenha ali feito muita coisa, estudado muita coisa, etc., tem um caminho. Eu falei, meu, tem que ter um caminho que qualquer pessoa pode seguir e que vai ajudar no processo dela, independente de onde ela tá. Vai ajudar com as pessoas com mais de 40? Vai ajudar. Se tiver outras pessoas além, abaixo dessa idade, que queiram, também vão ser beneficiadas. Mas é um programa que eu fiz especialmente para essas faixas etárias, né, de 40 em diante, porque Então, eu vejo essa dificuldade. Pode falar, José. né, eu falei assim, pros quarentão, Ah, é, sim. Porque ali, o que que acontece? A pessoa que já tá ali chegando nos 40, 41, geralmente, o que que eu percebi? E olha como que é importante a gente fazer isso e aplicar isso na nossa própria vida e ter essa consciência, né? Por exemplo, eu percebi que muitas vezes, antes de você chegar na virada do setênio, por exemplo, nessa idade que eu falei, 41, 42, antes acontece um movimento e você entra em dor. E aí acontece algo e aquilo te causa uma dor antes de acontecer o setênio, antes de chegar naquilo. Então eu percebi assim, colocando, por exemplo, da minha história de vida, né? Pegando os setênios, o que aconteceu em cada setênio,
Eu percebi isso, que vai, antes de chegar na idade do próximo setênio, acontecia coisas que já estavam mostrando como que ia ser. Então a vida começa a ficar mais movimentada, você começa a ver coisas ali. Então, essa transição é como se fosse uma transição que tem, né? De um setênio para o outro. E aí, esse período de transição, né? Que nem eu falei, dos 40 aos 42, ele pode gerar alguma crise, pode gerar alguma dor, sim. Porque eu percebi isso no meu próprio, assim. E com pessoas que eu já atendi, também tem um ponto aí de atenção, de que a pessoa começa a ficar meio assim esquisita, ela começa a se sentir diferente, só que ela não sabe o porquê que aquilo está acontecendo. E aí tem a ver com essa transição da energia de um para o outro. Porque o que que acontece? A idade, ela se repete, tem uma idade que ela se repete de um para o outro, quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui, ó. Ó, 7 a 14, aí ele fala 14 a 21. E aí ele repete, ó, 21, 21. Ó, 28, 28. 35, 35. Ele repete, por quê? Porque é como se fosse uma transição. Até você fazer aqui, ó, por exemplo, 35, até você fazer aqui 36, tem esse período de transição, que aí dá umas complicações, né? Às vezes você pode sentir uma ansiedade, dar uma crise, e aí tem a ver com isso. Por isso que eu coloquei, né, a partir desses 40, porque eu vejo que as pessoas têm essa necessidade de, tipo, a partir dos 40, a se sentir diferente, começa a sentir essa energia decaindo aqui, né? Então, é mais ou menos por causa disso. E é isso. Aí, o que que acontece? Eu deixei aqui, então, o link, que é para as pessoas que quiserem comprar, né? Então, ela pode escanear o QR Code, que vai já jogar ele direto no aplicativo do banco ali para fazer o Pix, ou a pessoa ela pode pagar pelo link. Então, Uhum. é isso assim que eu programei, né, de falar aqui, consegui falar tudo o que eu tinha planejado. E agradeço você, né, pela sua presença aqui durante esses dias. Espero que tenha te ajudado de alguma forma a entender mais esse processo de se conectar mais com você, né? Como que funciona esses aspectos da nossa vida que às vezes não é claro, porque não anda. E aqui a gente trouxe, né, essas três bases que me ajudaram ali na minha jornada. E espero que te ajude também, né? Porque é um processo que sempre a gente vai aprendendo e isso sempre vai contribuindo ali na nossa jornada. A gente vai entendendo que coisas que a gente não entendia antes, e isso vai nos dando mais bagagem para lidar com a vida. E aí, eu acho que faltou Tudo falar é uma uma coisa. soma. É, tudo é uma soma. E aí, a gente cresce com os passos que a gente dá. E aí, é isso, assim. A gente cresce com esses passos que a gente dá. Então, você tá estando aqui nessas aulas, é um passo que você deu. Você aprendeu, e aí você vai usar isso de alguma forma. De alguma forma, você, tenho certeza que isso que a gente falou aqui nessas aulas, você vai conseguir usar, né? De alguma forma. Você vai perceber isso na sua vida. Você vai, isso aqui tem a ver com aquilo que eu vi naquela aula. Você vai ver. É a magia da vida. A vida é assim, a gente vê uma coisa, quando a gente vê, tá acontecendo no nosso dia a dia e a gente nem percebe. É, bem, sim. Então é isso, então, José. É, tem como você voltar naquela tela inicial, só para me tirar para me rever novamente lá Do Setênios, você diz? a Essa? tela inicial de hoje. Não, a do 70, não, a de hoje. Ah, tá, essa aqui, Eu, né? isso, o do ciclo aí, isso, do sucesso. Só para memorizar ela aqui. Eu tirar um print dela e depois eu. Isso, tira o print. As outras lá eu tirei um print, né? Esse eu tirei o print já. É porque no início eu acabei passei despercebido e não tirei. As outras eu havia tirado já, Ah, beleza, então. para ir revendo. Então é isso, José. Uma boa noite para você, um ótimo descanso e obrigada pela sua Uma boa presença. noite para você também.